Amado, abre a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, tem um texto do apóstolo Paulo que me chama muito a atenção, um texto que eu amo muito ler, e mexe com o meu coração todas as vezes que leio, porque ele se tornou um alvo de oração para a minha vida. Eu sempre oro o que está aqui, nesse texto de Filipenses, capítulo 3, e sei que a oração que eu faço tem implicações bastante sérias. Eu quero ler com você, a partir do verso 4, o texto de Filipenses, capítulo 3, e quero chamar a sua atenção para a ressurreição, de como Paulo, o apóstolo, ele fala sobre a ressurreição do nosso Senhor nesse texto. E quero que você preste atenção também à quantidade de vezes que aparece a palavra perda ou ganho, ou perda ou lucro. Ele está brincando com essas duas palavras, brincando no melhor dos sentidos, e ele está usando essas duas palavras, e ele está compartilhando conhecimento, revelação a respeito da morte, perda, e ressurreição, ganho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele pensa a respeito disso. Eu quero chamar a sua atenção. À medida que lermos, preste atenção como o apóstolo Paulo lida com essas palavras e como ele descreve uma parte muito importante da sua vida aqui. Bem que eu poderia, a partir do verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ok? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, verso 7, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amado, o que eu tenho para dizer para você sobre a ressurreição, sobre a Páscoa, todas as vezes, todos os anos, lembramos muito da cruz do Calvário. A Páscoa lembra, aliás, a Páscoa, a primeira Páscoa, um texto que você sabe, né, foi aquele em Gênesis, quando, em Êxodo, quando, no capítulo 12,
eles se reúnem depois da 10ª praga no Egito, eles se reúnem e eles celebram a primeira das Páscoas, a primeira Páscoa, e para esta Páscoa, Deus manda eles sacrificarem um cordeiro, sacrificarem um animal e comerem juntos, mas o sangue desse animal deveria ser passado nos umbrais da porta, e assim, quando o anjo da morte passasse na cidade do Egito, vendo a marca do sangue, passaria direto, e a casa onde não tinha a marca do sangue, o anjo da morte entraria e ceifaria os primogênitos daquela casa. Mas a marca do sangue nos umbrais da porta representava a vida, a morte daquele animal representava a vida daqueles que o sacrificaram, que celebraram essa festa, essa Páscoa, esse jantar, né, que era um jantar de libertação. A palavra Páscoa em hebraico é Pessah, e a palavra Pessah em hebraico significa passagem. Na verdade, a ideia é do momento em que o povo de Deus estaria passando de uma fase para outra, de uma estação para outra, de um lugar para o outro, saindo do Egito, passando a caminhar na direção da terra da promessa, uma promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Então era um momento de passar, um momento de movimento, eles tinham que se movimentar na direção da promessa de Deus. É movimento, fale comigo, movimento. Nós temos que nos movimentar, e é apontar a nossa vida na direção do céu, na direção de Deus, na direção de Jesus Cristo. Começa com Jesus, termina com Jesus, tudo é assim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Começamos no nosso restauramos o nosso relacionamento com Deus com Jesus Cristo, e andando com Jesus Cristo, haverá um tempo em que nós estaremos no céu e na eternidade com o Pai, e eternamente com Jesus. Começa com Jesus e dá continuidade com Jesus, e termina a nossa vida aqui, nesse tempo, nessa estação, nesta vida, nessa terra. Termina aqui, para que a gente mude a estação também da vida e da história e passemos a eternidade com Jesus. Então, a Páscoa fala de libertação, a Páscoa fala de movimento, a Páscoa fala de morte, a Páscoa fala de vida, a Páscoa fala de tudo isso. Sempre lembramos dessas verdades lindas e maravilhosas nos dias de Páscoa, no final de semana de Páscoa. Hoje, eu quero apontar para a ressurreição e para a vida, porque a morte e a ressurreição, a Páscoa lembra disso, não apenas a morte do Senhor Jesus, mas também da ressurreição, porque é por causa da ressurreição que a vida de Deus pôde entrar em nós. É por causa da ressurreição, o poder de vida que entrou em cena em Jesus Cristo, o poder de vida que é o seu Espírito, o Espírito Santo, entrou em cena, entrou em vigência, entrou em ação, trouxe Jesus da morte. Esse mesmo poder que trouxe Jesus à vida, Jesus liberou para estar em nós, que é o Espírito Santo. É o poder da vida que está em nós. E com o poder da vida, baseado na ressurreição de Cristo, a possibilidade da gente recomeçar todas as coisas, a possibilidade de nós recomeçarmos a vida, recomeçarmos o casamento, recomeçarmos uma trajetória de carreira profissional, recomeçarmos os nossos relacionamentos, recomeçarmos o nosso ministério. É possível, porque a vida está em nós, a possibilidade da ressurreição. Morremos com Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, para renascer, para reviver na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e viver uma novidade de vida. A possibilidade da vida é constante para nós por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É passar, é movimento. Então, a ressurreição fala destas coisas para nós. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui, baseado nesse texto que li do apóstolo Paulo. Primeiro, amado, quando ele fala de morrer com Cristo,
eu quero experimentar o poder da ressurreição. Lembra que eu pedi para você notar quantas vezes ele fala de perder e ganhar, perder e lucrar? Percebeu como ele repete isso muitas vezes? Amado, a nossa vida é um conjunto de experiências e perdas e ganhos o tempo inteiro. Amém? Ok? Quem consegue ganhar todas? Não existe. Não tem essa ideia. Não, eu vou ganhar todas. Não, não ganha. Não ganha. A gente não ganha todas. Na vida a gente não ganha todas. A gente sempre tem que tomar decisões. A própria palavra decisão significa cisão. Cisão é corte. Amém, queridos? Amém? Estão comigo? Amém. Toda vez que você tem que tomar uma decisão que meia se vapor de manhã, você está dizendo assim, não para essas meias e sim para uma. Você está fazendo um corte, cisão. Ok? Eu não posso usar todas as meias, eu vou usar uma só, então é um tipo de perda. Toda vez que você precisa tomar uma decisão, o que você vai comer, você está abrindo mão de coisas por outras. Você afasta de você algumas coisas e aproxima de você outras. Perda e ganho, perda e ganho. A nossa vida inteira, todos os dias, a gente faz um sem número de decisões, toma um sem número de decisões, e cada uma das decisões que nós tomamos implica em escolher o que você vai perder, o que você vai ganhar, o que você vai perder, o que você vai lucrar. O tempo inteiro é assim. Amado, nós precisamos aprender a abrir mão de coisas. Por isso tem algumas frases, alguns chavões que perder é ganhar. Não dá para ganhar sem perder. Não dá para ganhar conhecimento sem perder, entre aspas, perder tempo estudando. Não dá para ganhar experiência sem ter muitas experiências de frustrações, de tristezas, de angústias. Não dá para ganhar competência sem ter muitas experiências de prejuízo no seu trabalho, por exemplo. Para ganhar competência no seu trabalho, você vai arriscar, você vai trabalhar, e em alguns momentos você vai ter perdas. Quem trabalha no comércio tem que administrar perdas o tempo inteiro, não importa que produto você venda, você tem que administrar perdas. Quem trabalha com pedra vai ter uma porção de pedra. Quem trabalha com serviços de mecânica vai perder um monte de coisa que às vezes compra. Quem trabalha com farmácia, às vezes vai perder. Quem trabalha com manutenção, quem trabalha com roupa, sempre tem perdas. O tempo inteiro a gente está lidando com perdas. Nós precisamos lidar bem com as perdas. Precisamos aprender a perder. Se você sabe perder com classe, você se abre para a possibilidade do ganho. É essa a ideia que está nesse texto de Paulo. Paulo está dizendo assim, eu aprendi a perder. Porque tem algo que ele diz, sublimidade. Tem algo sublime que eu posso ganhar em Cristo. Mas para ganhar a Cristo, ganhar é ganhar mesmo, de graça, eu preciso aprender a perder. O que Paulo está perdendo, o que Paulo está ganhando na sua vida? Ele fez uma descrição aqui. Ele era um cara muito importante na sociedade. Ele perdeu o seu status. Ele era um tipo 007, ele tinha direito de matar. Ele comandou, porque ele disse aqui no texto que a sua dedicação era para matar, para perseguir a igreja, e ele tinha autorização das autoridades para matar cristãos. Ele tinha status, ele tinha poder de polícia, ele era o executor do Supremo Tribunal Federal da Judéia. Ninguém punha a mão no apóstolo Paulo. Ele pertencia ao Sinédrio, é como se ele pertencesse à corte mais importante do governo de Israel.
E, como membro desse governo, ele tinha poder de tocar nas famílias, ele podia matar pessoas, ele podia matar famílias inteiras e não seria condenado. Ele tinha poder para isso, ele tinha status para tudo isso. Ele também tinha uma linhagem, ele era da tribo de Israel, mas era da tribo de Benjamim. Benjamim era uma tribo das que sobrou no sul. Judá e Benjamim foram as duas tribos que eram consideradas puras entre os israelitas. Ser da tribo de Benjamim, reconhecidamente da tribo de Benjamim ou da tribo de Judá, era um status muito grande. E ele era da linhagem de Benjamim, o status desse homem era muito grande. Ele era poliglota, ele gastou tempo da sua vida estudando com os melhores mestres da sua época, Gamaliel, um deles. Ele falava muitas línguas, ele falava hebraico, ele falava grego, ele falava aramaico, ele falava italiano, latim, né? Era o latim na época. Ele falava muitas línguas, ele era profundo conhecedor das leis, profundo conhecedor da história, por isso que ele escreve sobre leis, ele escreve o livro de Romanos, cheio de termos forenses. O apóstolo Paulo era um dos nerds mais nerds do primeiro século. Ele sabia de tudo. Tinha poder, tinha autoridade, mandava em todo mundo. Mas tinha uma coisa que ele não tinha. Ele não tinha paz. Ele não tinha alegria. Ele tinha status, dinheiro, fama, mas ele não tinha Deus. Obediente à lei, irrepreensível, ele disse contra a lei. Ou seja, o cara era certinho demais. Pensa num cara certinho. Zeloso da lei. Era um cara que pagava os seus impostos. Não tinha uma multa de trânsito. O cara não tinha uma nota vermelha na escola. O cara era demais. Irrepreensível. Mas a sua vida era uma droga. Porque ele não tinha Deus de verdade. Aí ele fala disso aqui. Quando foi para ele perder? Ele perdeu muito. Ele perdeu o status. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De homem que tinha poder econômico, propriedades, ele passou a ser perseguido. Tudo foi confiscado na sua vida. Ele era uma das grandes autoridades no Sinédrio, em Israel. Ele perdeu esse status e virou não apenas um cidadão comum, ele virou uma persona non grata, ele virou uma pessoa inimiga de Israel, ele virou um inimigo de Israel que devia ser morto. Ele perdeu status, ele perdeu poder, ele perdeu bens, ele perdeu a sua linhagem, porque de repente não tinha a menor importância mais, a sua linhagem benjamita, nada, ele perdeu tudo. Ele escolheu perder, porque o que estava diante dele era Jesus Cristo. E quando ele foi tocado por Jesus, lhe foi revelado a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele fez uma comparação. Ele disse que, comparado com Jesus, tudo que ele perdeu não tinha a menor importância por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E a palavra conhecimento aqui não é conhecimento informativo. A palavra conhecimento aqui, olha para mim, gente, olha o que eu vou dizer, olha o que eu vou dizer para mim. Quando essa palavra conhecimento não é informação, essa palavra conhecimento significa experiência. Uma experiência interna, é uma experiência de revelação, era uma experiência de vida, era uma experiência com o Espírito de Cristo, era uma experiência com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, comparado com a sublimidade do conhecimento experimental da pessoa de Jesus Cristo em mim, o quanto Ele me trouxe paz, o quanto Ele me trouxe amor, o quanto Ele me trouxe a sensação de perdão de pecado,
pecados, o quanto Ele me trouxe alegria verdadeira, o quanto Ele me regou de amor, o quanto Ele me regou de graça. Isso é de um valor inestimável, comparado com tudo que qualquer pessoa normal tem. Tudo isso daqui é gigante, mas comparado com a sublimidade de Cristo, tudo isso aqui parece nada, não vale nada, não tem valor nenhum. Aí, ele está falando aqui no texto mais à frente, eu quero me fazer igual a Jesus, no poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição é experimentar um poder de vida e de vivificação em todas as áreas da sua vida. O poder que trouxe Jesus da morte, o poder que trouxe Jesus da morte está disponível a nós, mas é um poder, é o maior poder do universo, que pode transformar qualquer pessoa, pode transformar qualquer situação, pode transformar qualquer família, pode transformar qualquer indivíduo. É o poder da ressurreição que trouxe o Filho de Deus da morte. Quando ele fala experimentar, eu quero conhecer e experimentar cada vez mais o poder da ressurreição na minha vida, para que esse poder de vida me invada, esse poder de vida me abençoe, esse poder de vida encha minha mente, esse poder de vida encha meu coração, esse poder de vida encha minha alma, de maneira a curar todo tipo de tristeza da vida do passado, curar todas as frustrações, curar todas as mágoas, curar todas as sensações de injustiça, curar todos os medos, curar todos os traumas, curar todas as dores da alma. Esse poder de vida, ele deve encher a minha alma e o meu coração, e ele é maior e mais poderoso, ele traz vida onde está morto, e a morte tem que sair, porque a vida entra em cena. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu era tudo o que todo mundo queria ser, mas eu não era nada, porque eu não tinha Deus de verdade. Ele fala, eu quero cada vez mais experimentar o poder da ressurreição se manifestando em mim diariamente. É um poder que te dá força diariamente, te dá força para seguir, te dá força para resolver problema, te dá força para ficar firme no dia da luta, te dá força para ficar firme, com os pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo, tudo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo. O seu espírito de vida, o seu espírito de ressurreição é que dá força para nós, quando nós estamos apoiados nele, que ele também é a rocha. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. Esse poder de vida pode te dar força para suportar maledicência, suportar acusações, suportar desrespeitos da família, suportar desrespeitos do marido, suportar desrespeitos da esposa, suportar as injustiças do mundo. Gente, o mundo é injusto. Nós experimentaremos um grande número de injustiças vivendo nesse mundo. Os professores na faculdade muitas vezes agem com injustiça, os hospitais agem com injustiça. Você vai enfermo no hospital com uma doença, você sai de lá com 3, 4 às vezes. Você procura um banco para pedir uma ajuda para o gerente, um empréstimo para resolver um problema, você sai de lá com 5. Devendo o mundo e o fundo para o gerente do banco depois. O mundo é injusto, o sistema é injusto. O mesmo sistema que paga 6% ao ano de juros numa poupança, ele cobra quase 400% ao ano de cartão de crédito. Não tem o menor sentido. Porque o mundo é injusto. Ou você aprende a lidar com as perdas, ou vai ser mais um
na fila do CAPS. Gente, não vamos dar trabalho para o CAPS. Deixa esse povo ficar ocioso lá, porque não tem paciente. A gente tem que aprender a lidar com as perdas, e daí que nós perdemos muitas coisas, pastor. Gente, e o ganho da fé? E a salvação? Quanto custa? Quanto custa um toque de Jesus? Quanto custa uma sensação de perdão? Quanto custa uma manifestação de amor do Espírito Santo, quando você, lendo a palavra, ele te joga a luz e você tem uma compreensão nova de algum aspecto da redenção, de algum aspecto da salvação? Quanto custa uma revelação do Espírito Santo? Quanto custa uma revelação da ressurreição, quando o Espírito Santo joga a luz na tua mente e você começa a pensar em Jesus saindo do túmulo, e aquela vida e aquele poder que trouxe Jesus do túmulo, ele depois, quando subiu ao céu, alguns dias depois, ele envia esse poder para morar em nós. Quanto custa o Espírito Santo em nós? Quanto custa a promessa de cura, a possibilidade de cura no amor de Deus, diante de uma vida inteira cheia de mágoas e frustrações e tristeza, de repente o poder da ressurreição, que é muito maior do que um conjunto inteiro de frustrações. Quanto custa a possibilidade da vida? Por isso, quando o apóstolo Paulo faz essas comparações, quando eu ponho na balança, não faz nem cócega. Diante da sublimidade do conhecimento de Jesus, quando eu boto uma pequena experiência com Jesus, aquela sensação de abraço do Todo-Poderoso, e aquela verdade que entra no nosso espírito, que é assim: eu te amo, filho. Eu continuo te amando, mesmo que você tenha cometido tantos pecados e se afastado de mim, eu continuo te amando igual, eu nunca te amei menos. Quanto custa? Quanto custa você ouvir isso do Espírito? Comparado com um sem número de ofensas, um sem número de prejuízos financeiros, isso não é nada. Porque nós temos Deus, nós temos Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, mas ele está falando o seguinte: eu quero conhecer e continuar conhecendo cada vez mais o poder da sua ressurreição, e me conformar com Ele na sua... O que está escrito na tua Bíblia? Me conformar com Ele na sua morte. A gente tem que aprender a morrer. A gente tem que aprender a morrer nessa vida. A morrer para orgulho, a matar orgulho, matar soberba, a matar autojustiça, justiça própria. A gente tem que aprender a morrer. Morrer para nós mesmos. Quando Jesus fala assim: aquele que ganhar a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. A vida cristã é uma brincadeira de perder e ganhar. A gente tem que aprender a morrer. Morrer para as nossas vontades, para se sujeitar à vontade de Deus.
Quando a gente começa a lutar pelas nossas vontades, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo. Eu acho desse jeito, eu acho daquele jeito, eu entendo assim, não, comigo é assim, não sei o quê. Quando a gente começa a lutar muito por nós mesmos, o meu eu, aquele que ganhar a sua vida, o que a gente está perdendo? O que a gente está perdendo quando a gente começa a se defender demais? O que a gente está perdendo? A gente está perdendo a possibilidade de ser justificado por Deus e honrado por Deus. Se eu reclamo honra, eu conheço um amigo, tenho um amigo pastor, pastoreou muitos anos, igrejas, cuidando de pessoas e tal, mas houve um problema certa vez. E ele saiu do ministério. Depois ele começou a trabalhar numa outra igreja. E lentamente, Deus foi tratando a vida dele, muitas coisas que precisava tratar, orgulhos, arrogâncias e tantas coisas que tem dentro de nós, e nós não sabemos o quanto essas coisas estão dentro de nós. Nós não sabemos medir. Amado, nós não sabemos medir o nosso nível de arrogância, nosso nível de orgulho, nosso nível de autojustiça. Nós não sabemos medir. Deus tem que dar uma cacada em nós para revelar essas coisas. Nós não sabemos medir. Aí Deus estava tratando ele. De repente, chegou uma fase da vida que Deus reconstruindo, uma vez que ele tinha feito tantas coisas, servido tanto pessoas e o reino de Deus, chegou um momento que na reconstrução da sua vida ministerial e tal, chegou um momento que ele falou assim, mas espera lá, eu já fiz tanta coisa, as pessoas têm que me honrar, as pessoas têm que me respeitar, por tudo que eu já fiz. Aí ele entrou numa fase de começar a brigar com ele mesmo, com Deus e com pessoas, cobrando das pessoas reconhecimento, cobrando das pessoas honra. Me honrem, porque precisam me respeitar, por causa de uma história inteira de serviço ao Senhor. Me respeitem. E não vinha. Qual é o mistério? O mistério é que a palavra de Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado por quem? Aquele que se humilhar, o humilhar é a gente. Ok? Nós é que nos humilhamos. Quem é o autor da humilhação e da exaltação? Pense comigo. Vocês estão comigo? Quem é o autor da humilhação e da exaltação? Aquele que se humilhar, quem é o autor da humilhação? Nós. Será exaltado por quem? Esse é o segredo. Quando eu fico protegendo, lutando, tentando me defender, ou reclamar, reivindicar respeito, reivindicar honra, reivindicar reconhecimento, e eu luto por isso, eu estou deixando de ganhar o quê? A honra que Deus está preparada para... Ei, sou eu que faço isso aí. Você não precisa reclamar. Eu já disse que vou honrar os meus filhos. Aquele que se humilhar será exaltado, mas é Deus que vai fazer. Se eu aprender a perder e abrir mão de tudo, eu perco aqui para ganhar de Deus aqui. Eu perco aqui para ganhar de Deus aqui. Mas quando eu luto pelos meus direitos, quem ganhar a sua vida, perderá. Perder e ganhar. Perder e ganhar. Comparado com o apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo na vida, para Jesus e por Jesus, para conhecer mais a Jesus.
Ele queria experimentar o poder da ressurreição, mas queria se conformar com Cristo na sua morte. A gente tem que aprender a morrer nessa vida. A gente tem que aprender a perder nessa vida. A gente tem que aprender a se humilhar. A gente tem que aprender a pedir perdão. A gente tem que aprender a deixar de ser arrogante. Aprender a deixar de ficar protegendo e lutando pelos seus direitos de maneira desequilibrada. Ok? Desequilibrada. Eu sou um lutador dos nossos direitos de cidadania. Eu sou um lutador. Eu sou. Mas aí o Espírito Santo tem que dar um equilíbrio na gente. O que é que nós temos de perder? Eu quero fazer um convite para você. Amado, o que na tua vida você está lutando demais, mas não está conseguindo ganhar nada? O que na tua vida você tem sofrido, lamentado, se angustiado, se entristecido com os pecados de outras pessoas, com os seus próprios pecados, sensações de injustiça, e tem uma grande dificuldade de avaliar o seu próprio pecado, a sua própria injustiça, as injustiças do seu próprio coração? O que na tua vida você tem lutado que você tem que perder, que você tem que abrir mão? Você tem que ter uma experiência de morte com isso aqui. E tem que se encontrar com Jesus na cruz. O que é que na tua vida você tem que chegar na cruz do Calvário e falar assim: estou entregando isso aqui, estou perdendo isso aqui, vou parar de lutar essa luta, esperando que Deus lute por mim. Amém? É isso. O que é que você tem que experimentar perder, abrir mão da tua vida? Eu quero convidar você a fazer isso, mas fazer isso diante de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus perdeu, preste atenção, Jesus perdeu. Quando Ele abriu mão do céu e da sua glória, para se fazer homem como nós e ir até a cruz, Ele perdeu muita coisa. Jesus também experimentou perdas. Deus Pai experimentou perdas, a maior de todas as perdas, que é um filho. Mas Ele é o autor da vida, Ele perdeu um filho para ganhar muitos. Você perdeu uma tremenda oportunidade de dizer um amém. Eu vou dizer de novo isso, porque isso merece um amém muito gordo. Deus perdeu Jesus, o seu filho, para ganhar muitos outros filhos. Tá bom. Ele ganhou a gente, Ele ganhou você. Perdas e ganhos. Você tem que abrir mão de um monte de coisa na sua vida, tem a ver com pecado. A gente tem que abrir mão de pecado, meu. Para ter as duas coisas, pecado e santidade. Você tem que perder ou um ou o outro. Você que escolhe o que você vai perder, ou a santidade ou o pecado. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida de bebedeira. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não dá para você ter as duas coisas, ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida que entrega o teu corpo a vícios. Deus vai ajudar você a acabar com isso, mas você tem que fazer escolhas. Alguma coisa você vai ter que perder. Que perca o pecado, perca aquilo que desagrada a Deus, para ganhar a Cristo e o poder da ressurreição se manifestar em você. Perder justiça própria para ganhar a justiça que vem de Deus.
ganhar a vida que vem de Jesus. Baixa a tua cabeça. O que é que você tem que perder? O que é que você tem que perder na sua vida? O que você tem que abrir mão? Abrir mão na sua vida para poder ganhar de Deus. Baixa a tua cabeça. Se você sabe o que é que você tem que perder e abrir mão, faça a tua oração e abra mão dessas coisas, entregue-as para Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entrega para Ele tudo aos pés da cruz. Faz uma oração durante 1 minuto, por favor.